o planejamento do tempo. A gente tem aqui a questão do cronograma, o principal documento aqui da parte do planejamento do tempo. E o que a gente precisa de informação, de base, para estar montando um cronograma? Primeira coisa, justamente, é a EAP, a Estrutura Analítica de Projeto. É a lista de entregáveis e atividades que você acabou de fazer ali no planejamento de escopo. Então, essa lista aqui de entregáveis é a EAP. Então, você precisa aí, para montar o cronograma, a EAP, a Estrutura Analítica de Projeto. E aí você vai também precisar consultar lá a parte de contrato, a parte de proposta, verificar as premissas e restrições do projeto, né? O que pode, o que foi combinado. Então, isso é muito importante também estar consultando lá na proposta técnica, enfim, para estar trazendo essas informações, porque essas premissas e essas restrições podem afetar, sim, ali as durações das atividades, o sequenciamento, enfim. Continuando, a gente precisa de dados de entrada, quais são as necessidades para realizar cada atividade, cada disciplina. Principais dados de entrada seria aí as necessidades, que na engenharia de detalhamento, a principal fonte de informação é justamente a informação da engenharia básica. Então, no detalhamento do tempo, é justamente necessário estar detalhando para cada atividade, para cada entregável que você precisa emitir, qual é a necessidade, qual é o documento base de entrada que serve para você estar desenvolvendo ali as atividades entregáveis. É importante também a gente fazer dentro do cronograma a amarração das atividades. Então, se eu preciso de um determinado documento da engenharia básica para fazer essa atividade, você fazer essa amarração dentro do cronograma. E também, para fazer o cronograma, a gente precisa sequenciar as atividades. Porque mesmo que você pegue a EAP, né, que é bem detalhada ali com as entregas e com as atividades, muitas vezes está na ordem necessária, principalmente com relação às entregas, que vem da engenharia básica, normalmente vem da parte do cliente, e também fazer a definição das durações das atividades. É muito complicado se você pegar essas durações e fazer de uma forma aleatória, sem muita precisão, sem conversar com a equipe técnica, porque se você coloca essa duração muito longa, você pode causar um problema ali de um atraso falso, que eu chamo, né? Você pode ter na sua EAP fazendo as medições parciais, sendo que você não necessariamente iniciou as atividades. Do outro lado, se você colocar uma duração muito curta, você não vai ter muitas vezes ali uma folga, né, para estar tomando alguma providência caso aconteça uma falta de informação, uma falta de ferramenta, não está rodando uma licença. Enfim, você precisa conversar com sua equipe para entender realmente, você gerente de projeto. Às vezes a gente não domina de todas as disciplinas, não tem como, isso é praticamente impossível, mas você tem ali os coordenadores técnicos que você precisa chamar eles, discutir o cronograma, discutir a sequência das atividades, as necessidades, e também está definindo com eles as durações das atividades. Por mais que você tenha ali uma base da parte de vendas, da parte do contrato, e quantas horas foram previstas, você precisa definir a duração, principalmente nessa questão aí da precisão, legal? Para não ficar aí tendo problemas de atrasos falsos, vamos dizer assim, e também não tendo problema, tendo ali uma folguinha para você estar tomando ações de emergência que possam acontecer na falta de informação. Então, para o planejamento do tempo, precisa ali da EAP, das premissas e restrições, né, os dados de entrada, sequenciar as atividades e estar definindo aí toda a parte de duração das atividades e definindo aí os marcos de entrega dos documentos. Quando a gente fala em engenharia, a gente está falando basicamente de documento técnico.